meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, o nosso programa Voz da Igreja foi preparado e é apresentado para você. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar conosco. Vamos partilhar nesse caminho da história as coisas boas e belas da nossa fé cristã católica. Bebendo da fonte, quero convidar você agora a mergulhar comigo no mistério do Deus que fala. Fala e através da Sagrada Escritura, que nós lemos em cada celebração, lemos no nosso caminho espiritual, Deus fala ao nosso coração. Continua instruindo-nos pela sua palavra. Quero convidar você então a tomar o texto de Mateus. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, minha irmã, este é o texto que nós vamos ler na Eucaristia deste domingo, o 14º domingo do tempo comum. E quero convidar você exatamente a mergulhar no mistério desta palavra. E é importante começarmos do contexto em que nós podemos exatamente perceber a partir do qual Jesus está falando. Tomando o texto de São Mateus, estamos aqui num contexto de rejeição, de incredulidade. Os versículos anteriores falam exatamente da incredulidade daquelas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que não souberam acolher a presença, a palavra, os sinais de Jesus e permaneceram resistentes na sua incredulidade, na sua incapacidade de crer em Jesus. Exatamente aqui, neste contexto de resistência, de incredulidade, também das autoridades espirituais, das autoridades religiosas daquele tempo, no versículo 14 do capítulo seguinte, que é o 12, nós lemos assim, diante dessa discussão acerca de crer ou não crer em Jesus, o versículo 14 do capítulo 12 diz que os fariseus saíram e conspiraram contra Jesus a fim de o matar. Isto é, havia também da parte dessas autoridades a dificuldade, a obscuridade espiritual que os impedia de enxergar Jesus como a presença de Deus, como o Messias, o ungido de Deus. Por isso, nesse contexto de resistência, de incredulidade e até de conspiração para matar Jesus, é aí que Jesus então se eleva, se exalta. São Lucas fala de uma exultação interior, não é? Quando vai também falar deste evento na história de Jesus.
Aqui o texto de Mateus diz que Jesus pronunciou essas palavras. E nessas palavras pronunciadas por Jesus, nós encontramos exatamente aqueles que encontram em Jesus as suas esperanças realizadas e querem aprender dele, querem receber dele os mistérios, os segredos de Deus, porque colocaram a sua fé sobre aquele homem e a sua presença poderosa na história e no caminho das pessoas e do mundo. Eu te louvo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aqui nos colocamos bem dentro do contexto de Jesus lá no Sermão da Montanha do mesmo Mateus. Bem-aventurados os pobres em espírito. Aqui estamos exatamente diante destes, os pequeninos, os humildes, são aqueles de fato que de coração desapegado do mundo conseguem abrir-se na direção de Jesus e daquilo que Jesus lhes revela de Deus. Os mistérios de Deus, os mistérios do reino, os mistérios da vida. Estes são de fato os pequeninos, os humildes, os simples, aqueles que, olhando para Jesus, são capazes de apostar que Ele traz a boa notícia, Ele traz as coisas boas de Deus. E é por isso que Ele anuncia um tempo bom, um tempo da graça, um tempo onde as desordens do mundo vão ganhando a partir dele a ordem de Deus. Seja ali onde deveria estar a saúde, está a doença, onde deveria estar a liberdade e encontra-se a possessão, onde deveria estar a vida plena, ali está a vida estragada pelo pecado. Enfim, Jesus é aquele então que vem trazer a ordem de Deus para a criação desordenada e estragada pelo pecado. Esse é o mistério escondido que Jesus então anuncia, e anuncia porque Ele conhece o Pai, e porque o Pai o conhece, e Ele, e só Ele, pode revelar exatamente estes mistérios. Este é o versículo seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar o Pai. É olhando para Jesus, é escutando Jesus, que nós de fato conhecemos os desígnios do Pai, o projeto do Pai, o reino do Pai, que nós pedimos venha a nós quando nós rezamos a oração do Senhor. E o texto continua exatamente para dizer que essa acolhida de Jesus, este ato de fé sobre Jesus, não nos isenta de um fardo, não nos isenta de uma fadiga, mas Ele vai chamar a si os que estão cansados, carregados de fardo, mas fardos que não dão sentido, fardos que não cuidam, que não realizam, os fardos da religião, os fardos das injustiças, os fardos do mundo. Jesus chama a si: tomai sobre vós o meu jugo. Há, portanto, algo a levar, há um fardo, mas o fardo de Jesus, diz ele, é leve, o jugo dele é suave. Isto é, há uma maneira de nós levarmos o nosso caminho, a nossa vida, tendo Deus como aquele que nos enche e preenche, como aquele que nos dá vigor e força para avançar, como aquele que nos ajuda e nos faz entender-nos como membros de uma grande mesma família, onde uns vão ajudando os outros a carregar os seus fardos, onde o nosso coração se abre como aquele de Jesus, porque sou manso e humilde de coração. E o discípulo que vai se colocando na escola deste coração manso e humilde, sabe que
que há um fardo, há uma cruz que ele deve carregar. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Mas essa cruz, esse fardo, esse jugo, é alguma coisa que dá sentido à nossa vida. Não se trata de um peso ou uma cruz que esmaga, que humilha, que mata, mas é exatamente a cruz, o jugo e o fardo que nos ajudam a estar no mundo com uma presença fecunda, plena de sentido, mirados em Deus, e a partir dele carregamos a nossa cruz, nosso fardo e ajudamos-nos uns aos outros nesta lida de cada dia. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você também, mergulhando no mistério dessa palavra, recebendo a Eucaristia neste domingo, neste tempo bonito da nossa vida, alimentando-nos de Jesus de alguma forma. Quero convidar você, portanto, a também entrar na ótica e na lógica dos pequenos. É ao coração pequeno, humilde, pobre, que Jesus revela os mistérios do Pai. Os grandes, os sábios, os entendidos, os poderosos, os soberbos, esses têm mecanismos internos que os impedem de ter acesso às coisas e às verdades de Deus. O nosso coração pequeno, humilde, manso, como o de Jesus, nos coloca na órbita e dentro do mistério de Deus. Bebemos da fonte. Coração deste tempo. Meu irmão, minha irmã, neste segundo bloco, quero levar você a meditar um pouco sobre este nosso momento, este nosso tempo. Estamos ainda imersos neste mistério ou neste tempo que nos assola e que nos põe dentro de uma pandemia. Mistério porque
De fato, nós não temos acesso a toda a história que nos possa dizer estamos vivendo isto por causa daquilo. Por mais que haja muitas histórias e muitas pesquisas e muitas investigações, penso que não é exatamente isto que nós precisamos agora saber. A origem, os causadores, os culpados desta pandemia, dentro de uma ótica, digamos, mundial, internacional, dentro de interesses grandes que, de maneira explícita ou implícita, estão atrás desta pandemia. Nós temos que, agora, sobretudo, nos perguntar o que devemos fazer, ou como devemos reagir, ou o que devemos aprender, ou qual é o tempo novo, ou o jeito novo que esta pandemia quer nos levar a experimentar neste caminho da nossa história. E aí, meu irmão, minha irmã, há certamente muitas coisas que cada um, pessoalmente, cada comunidade, cada igreja poderá responder diante do problema da pandemia e dos efeitos dela na nossa vida cotidiana. Há uma coisa que de fato deve marcar a nossa preocupação. Não só neste tempo de pandemia, mas todos os dias, mas particularmente agora, quando a pandemia de fato vai trazer à tona problemas sociais, situações humanas que vão demandar uma atenção mais forte, mais específica e até mais constante. A pandemia, de fato, colocou muitas pessoas, muitas famílias em situação grave de privação. Algumas perderam o emprego, outras pessoas tiveram seus contratos de trabalho suspensos, outras pessoas ainda tiveram redução de carga horária e redução de salário, e outras pessoas, de fato, estão vivendo a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, porque já estavam fora do mercado e tentando um posto antes de chegar à pandemia. Enfim, hoje percebemos que estamos diante de uma situação social que exige a nossa efetiva caridade, a nossa obra de misericórdia, a nossa atenção solícita. Exige que o nosso coração se torne também samaritano, independente de quem seja a pessoa que precisa de ajuda, independente da religião, do partido, da ideologia. Aqui agora se trata de enxergar famílias, pessoas e até comunidades inteiras que estão sofrendo mais o impacto negativo das consequências, digamos, da pandemia que já se estende por um tempo grande nas nossas famílias e nas nossas comunidades. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero convidar você, a sua comunidade, o seu grupo de igreja, a uma atenção particular àqueles que estão vivendo e sofrendo as consequências mais dramáticas desta pandemia. Podemos enxergar vários grupos. Podemos pensar aqui nos grupos dos profissionais de saúde, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, assistentes, colaboradores, funcionários dos hospitais, das UPAs, das UTIs. Percebemos que esses irmãos e irmãs estão de fato num limite de estresse, num limite de trabalho, de cansaço. Percebemos que há da parte deles um lamento silencioso, ou às vezes não tão silencioso. Já percebemos situações graves de até descuido com a própria saúde, do profissional da saúde. Já temos histórias tristes, inclusive, de quem desistiu, de quem atentou contra a própria vida por não dar conta de enfrentar a cobrança, o estresse e a quantidade, o volume de trabalho. Então, creio que aqui estamos diante de um grupo de irmãos que precisa de fato de uma atenção particular, uma oração particular, um afeto particular, a fim de que sejam ajudados nesta tarefa bonita de cuidar da vida em tempo de pandemia.
onde a morte ronda e é preciso enfrentá-la com coragem e com competência. Mas também quero pensar numa multidão de pessoas que já estavam, digamos assim, na linha da pobreza, já estavam nesse lugar de cuidados por instituições eclesiásticas ou civis, essa comunidade grande de famílias de pessoas pobres, que necessitadas antes, continuam necessitadas agora, e que conseguem pedir e receber ajuda. E creio que isso se mantém em alguma medida. Agora, a minha grande preocupação, meu irmão, minha irmã, são aqueles que estavam bem, que estavam empregados, onde as coisas iam dentro de uma certa razoabilidade, onde as contas eram pagas com uma regularidade bacana, e que agora estão nesse lugar de diminuição de salário, neste lugar de desemprego, neste lugar de aperto, e a vida continua, a família precisa ser alimentada, as contas precisam ser pagas, a vida precisa ganhar sentido. Este é o grupo sobre o qual eu quero chamar a sua atenção. Aqueles que talvez, pela estabilidade de vida que tinham até então, nunca precisaram pedir, nunca foram atrás de alguém da igreja ou de um organismo da sociedade que ajuda as pessoas, nunca foram atrás desses organismos porque nunca precisaram de uma ajuda efetiva, como podem estar precisando agora. E talvez lhes falte, digamos assim, a capacidade interior, até mesmo a humildade de chegar e dizer: Padre, meu irmão, minha irmã, eu estou precisando de alguma ajuda para comer. Eu estou precisando de alguma ajuda para cuidar da minha família. Sobre esse grupo, meu irmão, minha irmã, que está conosco, talvez na igreja, no trabalho, na comunidade, nos lugares onde nós frequentamos, sobre este grupo eu quero pedir a sua atenção particular, a sua atenção especial, a ponto de nós sermos capazes de nos dirigir antes que chegue uma solicitação, antes de o irmão chegar ao extremo da necessidade, a ponto de implorar alguma coisa que lhe fere profundamente a alma, era preciso que chegássemos antes para perguntar: você está precisando de alguma coisa? Eu sei que você perdeu o emprego, eu sei que você não tem mais o salário que você recebia antes, eu sei que você continua com as suas demandas financeiras, eu posso lhe ajudar? Eu posso lhe oferecer algo daquilo que eu tenho? Ou eu, como organismo, como grupo, eu posso oferecer algo que o nosso grupo conseguiu para ajudar as pessoas? Nós vamos precisar tomar iniciativas, meu irmão, minha irmã. Iniciativas que cheguem antes que as situações tomem níveis, patamares de verdadeira situação de desespero. Penso que aqui a nossa caridade precisa se antecipar. Por isso, esteja atento. Esteja atento aos seus amigos, aos seus companheiros, seus irmãos, aqueles que estão com você no caminho da vida cotidiana. Estejam atentos se a eles não está faltando nada. E se está, tome a iniciativa que pode ser tomada. Seja você mesmo dando, seja acionando a comunidade, acionando as instituições civis que estão preparadas ou tentando estar preparadas para o socorro das pessoas e das famílias desse tempo. Isso é obra de misericórdia. É sobretudo desse elemento bonito da nossa fé que quero agora partilhar com você um texto do Catecismo da Igreja Católica que nos convida exatamente a estas obras de misericórdia, onde nós vamos também aí, no exercício desse gesto de compaixão, vamos convertendo nosso coração e vamos sendo agradáveis a Deus. O número 2447 do Catecismo da Igreja Católica fala destas obras de misericórdia.
As obras de misericórdia são as ações caritativas pelas quais socorremos o próximo em suas necessidades materiais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espiritual, como também perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporal consistem, sobretudo, em dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar moradia aos desabrigados, vestir os maltrapilhos, visitar os doentes e prisioneiros, sepultar os mortos. Dentre esses gestos de misericórdia, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna. É também uma prática de justiça que agrada a Deus. Lembremos-nos disso, que as obras de misericórdia purificam o nosso coração, perdoam os nossos pecados e nos ajudam no caminho de construir fraternidade entre nós. É a nossa vez, é a sua vez, no coração deste tempo. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, nós encontramos o culto, a liturgia, a espiritualidade, a teologia, a poesia e tantas outras coisas belas que buscam traduzir os mistérios de Deus, aqueles que Jesus conhece e revela aos pequeninos, aos humildes, aos pobres de coração. Mas também na tradição da igreja está uma bela prática de misericórdia, um exercício efetivo da caridade. A igreja sempre foi o lugar de exercício da caridade, de partilha dos bens, de atenção aos mais pobres. Por isso é preciso também neste tempo, meu irmão, minha irmã, aprender da igreja e, por que não, aprender de Maria. Esta bela imagem de Nossa Senhora grávida, Nossa Senhora de Nazaré, como alguns a invocam, que é a padroeira aqui da comunidade Missão Maria de Nazaré, em Divinópolis, que cuida também da vida desde os seus primeiros instantes lá na fecundação, e essa vida que vai ao longo do caminho tomando muitas formas que exigem cuidado. Esta bela imagem de Maria que nos faz pensar numa mulher grávida que solicita, cheia de Deus e de graça, vai ao encontro da sua prima Isabel, ou daquela Maria que já com seu Jesus crescido vai a uma festa de casamento e ali, atenta e solícita, percebe que é preciso ajudar aquele casal que se vê diante da falta do vinho, que vai acabar com a festa e com a alegria deles. É essa Maria que também lá, aos pés da cruz, solícita está para acompanhar o seu filho no seu derradeiro momento. Dessa mulher que é a imagem da igreja, modelo da igreja, nós aprendemos também a solicitude, a caridade, a atenção na direção daqueles que estão precisando de nós nesse tempo. A pandemia vai criando de fato novas situações, novas necessidades, novos pobres, e vai apelando para o nosso coração, para que no exercício da religião, que é culto e cuidado,
nesse exercício aqui, que precisa manter esses dois pilares, nós aprendamos dela a viver de fato esse espírito samaritano, esse coração misericordioso, essa alma compassiva que nos vai aproximar uns dos outros e ajudar-nos no caminho, neste caminho de provações e de tribulações grandes para muitas pessoas e famílias. Nos dirigimos a ela e rezamos: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos e desta pandemia, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Na tradição da Igreja. Pornografia infanto-juvenil é crime. Todo aquele que produz, vende, publica, divulga de qualquer forma ou até mesmo armazena vídeos ou fotos pornográficas de crianças e adolescentes pratica crime grave e está sujeito a uma pena de até 8 anos. Se você teve contato com esse tipo de material pelas redes sociais, jamais passe adiante. Não divulgue e nem guarde essas imagens criminosas. Denuncie quem publicou ao promotor de justiça ou à polícia. Defender a criança é responsabilidade de todos nós, todos contra a pedofilia.